Nesse exercício, ele começa pedindo qual seria o maior momento vetor enquanto a gente naviga, né? Para isso, então, seria bom a gente calcular os esforços solicitantes. E antes disso, a gente precisa, então, saber quais são as reações nos apoios, né? A barra a gente pode separar em 4 pontos, né? A, B, C e D. Em a gente vai ter VA e XA, enquanto em D temos apenas VD. Pelas equações de apoio, como a gente não tem nenhuma força horizontal, ou uma normal, então XA vai ser zero. Da equação de, de equilíbrio das forças verticais, a gente tem que VA mais VD é igual a 40 kN. E do equilíbrio dos momentos em relação ao A, por exemplo, a gente obtém um momento menos 20 vezes 2, momento menos 20 vezes 4, e o único positivo vai ser VD vezes 6, igual a zero. Realizando as contas, a gente conclui que VA vai ser igual a VD, que é igual a 20 kN. Agora, para obter os esforços licitantes em cada trecho, temos duas opções. Ou a gente calcula, através dos cortes, os esforços licitantes em cada trecho, ou a gente pode fazer pelo diagrama de esforços licitantes depois. Então, primeiro fazendo pelos cortes, a gente tem que entre A e B temos apenas reação em A. Então, para que ocorra o equilíbrio nessa seção, N vai ser zero, V vai ser igual a 20 kN, e o momento vai ter que ser, se o corte está uma distância x de A, então, se o somatório dos momentos em relação ao A vai ter que ser zero, então, essa força de 20 kN produz um momento negativo, 20x mais mzão é igual a zero. Então, mzão é igual a 20x. Agora, para o trecho BC, nós temos novamente o corte, uma reação e a força aplicada de 20 kN. N vai ser igual a zero, V vai ser também novamente vai ser igual a zero, porque as forças se cancelam. O momento em relação ao S, nós temos que menos sendo x a distância até o corte de A. A distância entre A e B é 2. A distância entre B e o corte é x menos 2. Então, menos 20x mais, já que a força verde produz um giro no sentido anti-horário, então ela é positivo, x menos 2, mais m vai ser igual a zero. Então, mzão é igual a 40 kN m. Agora, para o último trecho BC, CD, nós temos reação, 20 kN, duas forças aplicadas de 20 kN, distância de 2 metros entre A e B, distância de 4 metros entre A e C, e a distância x entre A e o corte. Sabendo disso, então
A cortante, dessa vez, vai ter que ser menos 20 kN. O momento vai ser M produz um momento negativo de menos 20x, com dois momentos agora positivos, 20x menos 2, mais 20x menos 4, mais emissão, tudo igual a zero. Fazendo as contas, a gente obtém que emissão vai ser igual a 120 menos 20x. Finalmente, fazendo o diagrama dos esforços. Entre A e B, a gente tem uma cortante positiva. Entre C e D, temos uma cortante negativa. Entre B e C, a cortante é nula. Já o momento. Como o momento ele é positivo em todos os trechos, isso significa que ele vai obedecer esse sentido. E se ele obedece esse sentido, quer dizer então que a parte de cima vai estar sendo comprimida, enquanto a parte de baixo vai estar sendo tracionada. Então, o momento vetor vai ser desenhado na parte de baixo. E o formato dele, né? Já que a cortante era positiva, ele cresce até chegar aqui nos 40 kN m depois de 2 metros. E CD, como a cortante negativa, de 20 kN, em 2 metros ele decresce de novo para zero. Outra maneira mais direta de obter isso sem fazer as contas seria imaginar o que acontece em cada trecho, né? Se a gente tem um elemento da viga aqui, a gente teria então reação VD desse lado, enquanto outras forças, que seriam VA mais essas duas no sentido contrário, teríamos uma cortante aqui de 20 kN para baixo e outra cortante aqui de 20 kN para cima. Então, como o giro, isso produziria um giro, né? No sentido anti-horário, a gente saberia que a cortante nesse ponto é negativa. Da mesma maneira, desse lado, temos uma cortante de 20 kN e desse lado a soma das forças daria 20 kN também. E isso produziria um giro no sentido horário. Logo, a cortante seria positiva. No meio, um elemento de massa qualquer teria o equilíbrio das forças dos dois lados. Então aqui a cortente seria zero, aqui a cortente também seria zero. Por isso, ela não produz nenhum giro. E também não é negativa nem positiva. Agora, para o momento, a gente teria que saber então que, partindo dessas cortantes, a gente obteria a mesma ideia, de que nesse pedaço entre A e B, a inclinação o momento cresce, né? Entre B e C, o momento seria constante, e entre C e D, o momento decresce. Agora ele pede qual seria, então, a posição do centro de gravidade. Para isso, a gente vai precisar dividir a área de seção transversal em partes. Vou chamar essa de 1, 2, 3. Centro de massa de cada uma. A gente vai precisar calcular qual a posição do centro de massa de cada parte, assim como suas áreas, né? Devido à simetria em relação ao eixo Z, a gente já pode saber que YG1 é igual a YG2, que é igual a YG3, que é igual a YG, que é igual a zero. Agora, para calcular as posições em Z do centro de massa, ZG1 vai ser igual a 18 mais 3, 21. ZG2 vai ser 6 mais 6, 12. ZG3 vai ser igual a 3. Além disso, a área de cada uma, 108.
72, 72. Agora, utilizando aquela expressão que basicamente faz a média ponderada da coordenada em função das áreas, seria ZG1 vezes A1, ZG2 vezes A2, ZG3 vezes A3, sobre a soma das áreas. Fazendo as contas, a gente obtém que o centro de massa em Z vai ser 13,29. Agora, ele pede qual seria, então, a posição do centro de massa de inércia, né? A posição do eixo central de inércia paralela ao eixo Y. O eixo central de inércia, ele sempre vai passar pelo centro de massa da figura. Então, se esse daqui fosse o centro de massa da figura, como ele pede o eixo paralelo ao eixo Y, esse daqui, então, seria o eixo central de inércia. Agora, qual seria então o momento fletor em relação a esse mesmo eixo que a gente acabou de encontrar? Se para um retângulo qualquer que tem um sistema de coordenadas em relação ao centro de massa, o momento de inércia em relação ao eixo y é igual a, sendo isso daqui a altura e isso a base, vai ser h bh ao cubo sobre 12. Então, o momento de inércia em relação ao eixo y vai ser y1' mais a distância 1 ao quadrado, a distância y2' mais d2 a 2 quadrado, mais y3' d3 a 3. Disso, a gente vai obter então, utilizando as medidas de cada seção, né? 18 vezes 6 a terceira sobre 12. A distância de ZG1 até ZG, né? Vezes a área. X vezes 2 ao cubo sobre 12. Mais 12 menos 13,29. Vezes 32. Mais 12 vezes 6 a terceira sobre 12. Mais 3 menos 13,29 ao quadrado vezes 32. Fazendo as contas, a gente obtém que então o momento de inércia em y vai ser 15.567 centímetros a quarta. Agora ele pede qual será a máxima tensão normal de tração, né, em megapascais. Como a gente já tinha visto, né, o momento fletor possui esse sentido. Então, isso significa que a parte de cima vai ficar comprimida, enquanto a parte de baixo vai ficar tracionada. Então, se a gente quer a máxima tensão normal de tração, isso vai ocorrer no ponto mais distante da linha neutra, que percorreria o centro de massa. Então, pegando a tensão normal nesse ponto chamado emissão. Além disso, né, como a gente não tem nenhuma normal sendo aplicada, isso significa que a linha neutra não está sendo deslocada nem para baixo nem para cima. Além disso, como não temos uma força sendo aplicada na direção do eixo y, isso significa que
a linha neutra não vai sofrer um deslocamento desse tipo. Então, a gente pode utilizar o m mesmo. Então, calculando em m, a tensão normal em m vai ser my sobre y vezes z. My é o máximo momento fletor na viga, que vai ser 40 kNm, mas como... Não, vamos deixar 40 kNm. Aí, temos então o momento de inércia em centímetros, mas como Pascal é Newton sobre metro quadrado, vamos passar ele para metro. Como o momento fletor, máximo momento fletor, como o máximo momento fletor é 40 kNm, então passando para centímetro, já que o momento de inércia está em centímetros, temos que 40.000 vezes 100, né? Já que estava em metro. Temos então 15.167. A gente obtém então, além disso, multiplicando pela distância em z, que aqui não dá a orientação do eixo z, mas como a gente sabe que a tração é positiva, é um momento vetor positivo, né? Então essa distância aqui vai ser positiva. Então z vai ser 13,29. Isso dá 34,14 kN centímetro a menos 2. E convertendo então, passando isso daqui para metro, né? Temos que 100 centímetros. Obtemos então 341,4 megapascais. Agora, ele pede qual seria a máxima tensão normal de compressão. Isso vai ocorrer então no ponto mais distante acima da linha neutra. Então, nesse ponto N, nós temos tensão em N, vai ser my sobre y vezes z. O máximo momento vetor continua o mesmo. Vezes agora 13,29 menos 24. Isso dá 27 kN esse centímetro ao quadrado. Aí convertendo, temos, esqueci o sinal negativo, né? Menos 270 MPa.